Segero.coop.br. Acesse e confira. Segero, uma cooperativa de pessoas. Toda a cidade ligada na mesma sintonia. 98,3. Agora, você é convidado a entrar em um mundo onde o pensar, o ouvir, o entender é a principal ferramenta para você encontrar as respostas que tanto procura. Está começando Sextando no Divã, um podcast que vai te levar a um andar mais alto do conhecimento. Felipe de Castro recebe convidados para um bate-papo sobre o cotidiano e tudo aquilo que você busca para viver uma vida melhor. Sextando no Divã. Sente, deite, fique à vontade. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sextando no Divã. E hoje quem deita no divã e talvez não deita muito bem, eu não sei, é ele que vocês já conhecem, a voz saudosa, gostosa, deliciosa, escorregadia dos ouvidos, Cristiano Alves. Seja muito bem-vindo, Cris. Assim, ficou nervoso? Não. Problemas acontecem. Bom dia, né, cara? Bom dia. Faz tempo que a gente não senta assim frente a frente, relembrando os bons tempos de Sextando de Van dentro do Bom Dia Cidade. Uhum. Mas hoje um Sextando de Van mais sério, mais especial, mais sério, a gente resolveu falar sobre essa questão, esse vídeo do Felca que bombou aí nas redes sociais, na mídia, agora está no Congresso também. Tem muita coisa para falar. O que a gente precisa decidir, Felipe, é o quanto nós vamos entrar nessa caverna, né? Porque é uma caverna bem extensa. Te assustou a repercussão desse vídeo, assim? E tu colocou uma coisa muito interessante na chamada para esse encontro, que é de que o assunto está desde as mesas dos bares até os lugares mais íntimos, né? Uhum. Parece que esse é o tema da ordem do dia. Então todo mundo está falando sobre isso. Te assustou isso? Na verdade não me assustou, não me chocou, me revoltou. Sabe, porque nós temos esse costume feio e até imoral, Felipe, de debater questões críticas e questões importantes apenas quando ela fica personificada. Uhum. Apenas quando ela tem um CNPJ, quando ela tem um CPF. Quando você consegue identificar o criminoso, entre aspas, mas está cagando e andando pro crime, entendeu? Perfeito. Um exemplo disso, claro que a gente não vai se comparar com o Felca, né? Milhões e milhões de seguidores, mas num dos primeiros programas que a gente fez juntos aqui no Sextando no Divã, a gente já debateu sobre isso, cara. Uhum. Já debatemos sobre isso e todo mundo cagou e andou para isso. Sim. Né? Então isso me revolta, na verdade. Sabe, precisa ter um CPF, um CNPJ para dizer, o mundo está acabando, precisamos agir. Uhum. Pô, demagogia pura, né, cara? Eu concordo contigo. Me perguntaram no consultório se isso me assombrava. E eu disse que não. E essa minha posição talvez corra um certo risco de sofrer uma crítica severa. Sim, claro. E ela sofre uma crítica severa porque é o seguinte, só quem não viu este problema acontecendo até agora é porque tapou os olhos para isso. Exatamente. A coisa acontece há muito tempo, né? Talvez não nesse formato que o Felca nos trouxe, mas acontece há muito tempo. Cara, desde o tempo da Roma Antiga, desde o tempo de Sodoma e Gomorra, Como é que é a palavra, a modinha aqui agora é adultização. Uma palavra chique para o que está acontecendo desde lá da Mas olha que interessante. de Cristo. O conceito de infância ele surgiu no século XVII, dentro da pedagogia, com Comênios, um pedagogo que escreveu a Didática Magna, né? E também com um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau, que escreveu a Emília, um texto então dedicado à educação das crianças, né? Mas curioso porque o Jean-Jacques Rousseau, apesar de escrever este livro, deixou 5 dos seus filhos no orfanato. Abandonou os seus filhos, né? Então,
o discurso, ele é sempre assim, um pouco problemático, porque eu faço uma coisa e aí eu falo uma coisa e aí faço outra, né? Mas surgiu no século XVII. Antes disso, havia crianças, mas não havia infância. Olha que curioso. A infância é uma coisa nova. Século XVII, século XXI, dá 4 séculos de diferença, né? Sim. E aí as coisas foram tomando uma proporção, foram modificando a maneira como a gente enxergava as crianças ao longo desses 4 séculos. Mas antes disso, não havia então uma separação muito clara entre aquilo que era da ordem do mundo das crianças e aquilo que era da ordem do mundo dos adultos. Me parece que, trazendo este tema à tona de novo e usando essa palavrinha bonita, né? Adultização, né? É uma tentativa de, primeiro, anular todos os esforços dos intelectuais de construir a compreensão de infância, de entender de que a criança não é um mini adulto, né? E também de entender que, por não ser um mini adulto, ela tem certas restrições, ela não está ainda preparada para ingressar em alguns mundos simbólicos, dentre eles o mundo da sexualidade. Certo. Ô Felipe, a gente está falando de adultização. Eu acho que é por isso que eu falei que depende quanto nós vamos entrar nessa caverna, porque eu acho que o foco, existe hoje uma indústria para depravação, entende? Não é de hoje, cara, que a depravação rende dinheiro. Você pode pegar a adultização, como eles falam, mas também você pode pegar o inverso. A empresa pornográfica, ela também trabalha o inverso. Ela pega adultos e transforma eles em crianças em encenação, porque ela sabe que existem pervertidos que gostam disso. Pedófilos ou não, pervertidos, ponto. Entende? Então, é por isso que eu digo, até onde a gente vai, sabe? Bom, eu trouxe a minha lanterna. Eu posso ir bastante fundo nessa caverna. Vamos junto. Quando eu penso em caverna, eu lembro do Platão, né? Caverna do Platão, né? O capítulo 7 da República tá lá, né? Mas é interessante trazer isso à tona, essa ideia do Platão. Porque o Platão vai falar que, é uma metáfora, naturalmente, né? De que há algumas pessoas, alguns prisioneiros que estão há muito tempo em uma caverna e eles estão de frente para o fundo da caverna, amarrados, cabeça, braço e tudo, né? Na entrada da caverna há um fogo, assim, um negócio, e as pessoas que passam para o lado de fora acabam projetando uma imagem para dentro da caverna. E todas as pessoas que estão presas na caverna, elas só veem o fundo da caverna, portanto, veem só a sombra refletida ali, né? Um certo doido decide, então, escapar dali, ele vai lá para fora. A princípio ele tem um momento de cegueira, né? Porque então lida com a luz e tudo mais. E quando ele olha tudo em sua volta, ele fala, caramba, isso aqui é tudo muito colorido, tem muita coisa, não é nada daquilo da experiência que a gente teve lá atrás. E aí ele decide voltar para a caverna para avisar os amigos. Fala, olha, tem um mundo lá fora que é uma doideira, tem muita coisa acontecendo lá, colorido e tudo mais, né? E os amigos matam ele. O que o Platão talvez queira nos dizer aqui é mais ou menos o seguinte: há certas pessoas, que ele que vai aderir aos filósofos, né? Que conseguem sair dessa caverna e olhar o mundo de fora e falar, olha só, tem coisa acontecendo lá que é preciso que vocês observem. Eu acho que o que o Felca fez e o que nós estamos fazendo, de certa maneira, é isso. É chegar para as pessoas que estão dentro da caverna e falar assim, olha só, vamos olhar lá para trás. Tem muita coisa acontecendo lá. E quando eu falo isso, quando eu uso essa metáfora para ilustrar alguma coisa, eu quero dizer o seguinte: chega no almoço de domingo e a gente olha para a menininha lá de 5, 7 anos e fala assim, e os namoradinhos? Exato. Criança não namora. Né? Então a gente tem uma tia lá, já, sei lá, 50 anos de casada, por exemplo, mas que casou aos 12 anos. E teve filhos, sei lá, aos 13, aos 14. Ou um pouco antes também, não sei, né? É muito possível, né? E a gente tapa meio os olhos para isso. Isso é mais ou menos o que o Platão vai nos falar sobre o mito da caverna. Estamos todos olhando para o fundo da caverna, né? Mas não decidimos olhar lá para fora. E quando alguém vem e nos fala, olha só, tem um monte de coisa acontecendo lá fora, a gente tapa os olhos para aquilo que está perto de nós. E aí eu te pergunto, será que o Felca denunciou apenas um momento, um recorte de alguém com CPF, CNPJ, como tu colocou? Ou será que o Felca denuncia aqui uma realidade social? É uma realidade social há muito tempo, né? A gente não está sabendo como trabalhar isso, sabe?
A hora que você consegue identificar que uma pessoa está ficando milionária cometendo um crime, aí você, meu Deus, sabe? Mas é uma questão social, não preciso, a gente não precisa lembrar aqui o trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar hoje no Brasil todo, e aqui no nosso quintal, no nosso boteco, aqui em São Lugero, existe muito essa coisa de exploração sexual infantil. A gente precisa saber que caminho a gente vai tomar. Se a gente vai, porque é utópico dizer que nós vamos acabar com o problema da pedofilia. É utópico, isso é uma doença patológica. Não é um cara, um safado, um sem vergonha. Ele é doente, entende? É utópico achar. Então vamos buscar artifícios, desde a castração química, que tanto se fala, até evitar que esse cara tenha acesso a conteúdos assim. Mas qual é o conteúdo? Estou falando de internet? Não estou falando só de internet. Estou falando da loja que vende mini saia de 5 centímetros para criança de 5 anos. Estou falando de várias, de bonecas que já vêm todas sensualizadas. Eu estou falando de achar normal e achar bonitinho a criança dançar na garrafa, descer na garrafa. É disso que eu estou falando. Vamos só questionar, temos um problema, vamos combater a pedofilia. Como? Vamos pelo menos inibir. O slogan é bonito, né? É maravilhoso, é lindo. Como eu falei, dia 18 de maio, todo mundo vai, exploração sexual, vamos lembrar da Araceli, tadinha da Araceli. Dia 19 já tem um cara fazendo a mesma coisa, sabe? É utópico dizer isso. Eu entrevistei há um tempo atrás uma psicóloga. O pensamento do psicólogo é completamente diferente, né? Eu questionei ela sobre a questão dos pais não tomarem cuidado com isso, de botarem roupas curtas nas filhas, e ela quase me avançou. Ela disse, não, tu não pode, a culpa não é da criança. Eu sei que a culpa não é da criança, mas a culpa não é do pai? De repente, será que o pai não tem que vestir a criança como criança? É social isso. Não é só a internet que vai resolver. Claro, claro. Eu queria fazer uma correção teórica aqui, e aí a gente pode talvez expandir um pouco o assunto a partir dessa minha correção teórica, né? Não é uma correção a partir da psicanálise, deixar bem claro isso, né? Não acho que seja uma doença, né? Porque o sentido de doença, ele é um discurso psiquiátrico que está servindo a alguma necessidade atualmente, mas ele tem uma implicação epistemológica, uma implicação de conhecimento que vale a pena a gente refletir um pouco mais. Quando a gente fala que uma coisa é doença, ela deveria de ter um marcador biológico para isso. Né? Então é doença porque biologicamente aconteceu isso e tudo mais. Né? E aí como é que a gente resolve isso? Com medicação. Nesses casos não é uma doença. Por quê? Porque não tem um marcador biológico e não se resolve com medicação. Nesses casos é uma coisa um pouco mais profunda, e aí é que piora o negócio, né? Porque é uma estrutura. Né? Quando a gente fala em psicopatologia dentro do discurso psicanalítico, a gente precisa falar em estrutura. Então o sujeito tem uma estrutura psíquica, uma estrutura subjetiva de funcionamento neurótica, uma estrutura psicótica, uma estrutura perversa. E essa é a grande questão, né? Então, como tentar, assim, criar mecanismos para coibir, para diminuir, quem sabe, sei lá, a prática, alguma coisa assim, procurando entender quais estruturas são essas. E essas estruturas são externas também, mas também são muito internas, né? A medicação não vai resolver. Vamos lá, o bandido da luz vermelha, por exemplo, né? Ele até impotente era, né? Veja bem, mas fazia um monte de atrocidades sexuais e também da ordem da violência com as mulheres. Mas era impotente. Nesse sentido, a castração química não iria resolver. Por quê? Porque ele não tem uma doença nesse sentido, né? Mas ele tem uma patologia, ele tem uma estrutura perversa que precisa ser observada. E a gente não está fazendo isso. O que eu sinto? Que quando esses discursos vêm à tona, quando esse discurso vem ao debate público, parece que a gente está
indo perseguir a cobra ao invés de cuidar da pessoa envenenada. Exato. É bem isso. Sabe? É como assim, tu foi picado por uma cobra, né? Então eu corro atrás da cobra ao invés de, não, vamos te lá pro hospital. Vamos resolver esse negócio aqui, né? O que que tá acontecendo, né? Não é assim que tu sente? Não, é exatamente isso. É como eu falei, é utópico dizer que tu vai acabar com os pedófilos. E volto a dizer, a pedofilia, de repente, ela é só um efeito colateral, porque não foi trabalhado mesmo psicologicamente a perversão. A gente já comentou isso aqui em vários programas. Todo mundo tem um pouco de pervertido. Sim. A régua é que vai medir onde é que ela está. Exato. E essa fábrica da perversão, ela desde os tempos do videocassete, é uma mina de ouro, né? E é explorado isso. E aí, nós estamos sempre jogando a responsabilidade, isso em qualquer coisa, Felipe. Nós seres humanos, nós estamos jogando sempre a responsabilidade para o outro. Claro. Sempre para o outro. Existe um problema? Aquele não resolveu, aquele tem que resolver. Vamos olhar para o nosso quintal, vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para o nosso quarto, o que teu filho está vendo na internet, o que teu filho está consumindo, por que ele está consumindo e por que você está permitindo que ele consuma só para não ter que perder lá 5 minutos jogando uma bola com ele? Isso mesmo. O Freud vai colocar uma questão para o processo analítico que talvez valha aqui para nossa conversa, que é a seguinte: qual é a minha responsabilidade naquilo que eu me queixo? Há um momento que o sujeito tem que parar de colocar a culpa no outro. Foi meu pai, a minha mãe, a minha tia, o governo, ou os grandes pedófilos, a grande indústria. Tá, mas qual é a minha responsabilidade nisso? O que tem meu nisso que eu tô me queixando? Eu acho que essa pergunta ela é salutar e ninguém deve escapar a se questionar, né? O que tem meu nisso, né? Eu acho que esse é o ponto. O ponto é pensar sobre isso, assim. E de fato, nós somos uma primeira geração, a minha e a sua, que teve acesso à internet e a gente não está sabendo usar. Essa é a grande questão, né? Não estamos preparados para usar. Não, definitivamente. Não adianta falar assim, vamos proibir, não tem mais como, já foi, já perdemos esse debate, né? Agora, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui à tona é dizer o seguinte: quando o assunto é sexualidade infantil, os olhares críticos sempre se voltam a este tema. Quando o assunto é educação sexual, os olhares críticos sempre se voltam para este tema. Eu penso, Cris, que esta é a última fronteira do debate entre dois tipos de pensamento. Pensamento mais de esquerda e direita, talvez, definam como preferir, né? Mas acho que essa é a última fronteira a ser conquistada. Conservador e liberal. Essa é a última fronteira a ser conquistada, né? O próprio Freud, quando pensou em 1905 um texto chamado 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, ele foi criticado, porque ele disse o seguinte: crianças têm sexualidade, né? Sim. É diferente de falar que crianças estão preparadas para o ingresso na vida sexual, é diferente de falar que crianças estão preparadas para o coito e para a penetração, mas elas têm sexualidade, elas têm prazer, né? A psicanálise de sexualidade é prazer. E isso ingressa, olha que curioso, com o pai e com a mãe. Quando a mamãe vai lá e troca o filhinho, e passa a mão, um creminho, e não sei o que, e limpa o pipi e tal, não sei o... Isso é prazer, né? Só que quando a gente vai falar assim, olha, criança tem prazer, precisamos educá-las, então, a entender de que certos limites precisam ser colocados aqui, bom, logo há um discurso que vai tentar eclipsar esse pensamento, dizendo de que não, crianças são inocentes, que estão distantes de uma... Não estão. Faz quanto tempo as crianças não são mais inocentes, o Felipe? O que é inocência? Exatamente. O não saber, a ignorância da criança era a maior ferramenta da inocência. Então, antigamente, lá, quando nós éramos crianças, nós éramos blindados de certas coisas e aquilo para nós estava bom, porque você não sabe, você não conhece. Vamos pegar aí a prova das comidas das crianças. Tu não vai saber se uma cenoura é ruim ou se uma cenoura é boa sem comê-la. Você não vai saber que a Coca-Cola é uma coisa maravilhosa sem experimentá-la. Entende? Então, aí depois, tem várias crianças tem muitos pais que se queixam, né, nos churrascos da vida,
Pô, meu filho até os 4 anos comia de tudo, hoje não come mais. Por quê? Porque agora ele tem um senso crítico de dizer, porra, essa coisa aqui é uma merda, eu não gosto. Brócolis não dá. Brócolis não dá, ainda mais com alho, essa coisa ridícula. Então ele tem, então a inocência, a ignorância levava a inocência lá no nosso tempo. E hoje em dia, aos 2 anos de idade, a gente está dando celular para a criança para ela ser a nossa babá. Então a inocência dela já se perde ali. Claro, porque ela começa a conhecer as coisas. Isso mesmo. E é preciso passar por certas maturações na vida, e principalmente na infância, para que o sujeito consiga então ingressar futuramente no mundo do simbólico. E a sexualidade é, de certa forma, simbólica. A inocência é um tema bastante interessante e ela reserva atenções tanto dos conservadores quanto dos progressistas, né? E por quê? Porque falta um olhar um pouco crítico para isso. Vamos lá, pegar um tema que eu já trouxe aqui algumas vezes, né? A indústria pornográfica, que se vale, então, desse lugar do infanto, né? Bom, quando a gente vê lá atrizes que suponham serem maiores de idade, mas que estão naquele vídeo específico representando uma criança, como é que ela se representa? Uma criança inocente. Exatamente. Geralmente uma criança em fase escolar, né? Às vezes usa uma chuquinha, um negócio. A inocência para certos tipos de predileções sexuais, alguma coisa assim, a inocência é o ponto-chave para a atenção. E ainda as cenas, tu vais contar o daddy, né? Exatamente, é o O papai. pai. É o papai, né? Então é preciso pensar sobre isso e aí voltar àquilo que eu já disse aqui, né? Qual é a nossa responsabilidade nisso? Né? Ok, o Felca colocou, lançou luz a um tema bastante nebuloso, que já acontece há muito tempo, e de repente os olhares do debate público se voltaram para isso. Beleza. Agora vale talvez voltar um pouco para sua casa e perguntar qual é a minha responsabilidade nisso? O que eu tenho feito ou não tenho feito para que isso esteja acontecendo? O paradoxo disso, Felipe, é que a gente deu exemplos aqui quando você falou da inocência, né? Mas em matéria de sexualidade, claro, existe o seu time, né? Que eu creio que seja ali pelos 5, 6 anos de idade, aí tu podes me corrigir se eu estiver errado, mas os conservadores, eles apostam no assunto sexualidade, eles apostam ainda na ignorância, né? E aí criticam, né, os livros didáticos que falam sobre sexualidade. Na sexualidade isso é o inverso. A criança ela tem que saber que aquele toque que está sendo feito dela por qualquer um, seja pelo irmão, pelo pai, pelo vizinho, pelo amigo do pai, está errado. E se ela for ignorante, ela não vai saber que aquilo está errado. Ela vai considerar aquilo um carinho normal. Perfeito. Eu já disse algumas vezes aqui, disse em outros momentos também, e vou reforçar isso. Eu desconfio muito de quem é contra a educação sexual. Há algum interesse por trás disso. Sim. Né? E há também uma série de desentendimentos. Quando a gente fala em educação sexual, as pessoas geralmente pensam que é ensinar então a criança a colocar a camisinha, a fazer sexo oral. Não tem nada a ver com isso, cara. Então eu fico pensando, que fantasia compõe a mente desse sujeito que acha que quando a gente fala em educação sexual, logo pensa, que fantasias são essas? Será que não é esse sujeito talvez um perverso em potencial? Claro. Será que... Qual é o grau de perversidade que ele tem? Perfeito. Né? Será que ele não goza com isso? Pensando nisso? Pensando nesse lance do posso, mas não posso? Do desmentido? Quando o Lacan o Freud e o Lacan vão discutir um pouco essa questão da perversão, né? Há um mecanismo de defesa no perverso que é o desmentido. Né? Que é o seguinte, eu sei que não posso, mas eu finjo que eu não sei que não pode. Sim. E às vezes a gente acaba disfarçando isso dentro do discurso, da linguagem, né? Então vamos colocar nossas crianças... Não, o que isso tem a ver? Quem te falou isso? Então veja, há um jogo aqui que o sujeito tenta fantasiar e organizar sua fantasia a partir do desmentido, a partir da linguagem. Né?
Então é o seguinte, é pensar com uma certa suspeita sobre o sujeito que é contra a educação sexual. Por que não se fala de sexo na escola? Por que não pode? Por que não pode falar sobre isso dentro da família? Porque o que tem aí? Pelo mesmo motivo que não se fala, não se quer eleitores inteligentes, entre aspas, eleitores que conheçam os rumos mesmo. Porque a ignorância é uma bênção quanto você precisa dela. Tá, então tu tá me dizendo que essa discussão toda é também uma discussão política? Com certeza é uma discussão política. E você vai ver. Vamos pegar agora o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, primeiro teve o boom efeito Felca. Todo mundo, precisamos combater, já estamos combatendo. Aí agora já começa a dividir o Congresso. Por quê? Existem as pessoas que olham o problema e existem as pessoas que veem dentro da situação uma armadilha para entrar em outra situação, que seria a suposta censura da internet. Entende? Então, aí nós temos políticos irresponsáveis que jogam no mesmo balaio o problema da sexualização de crianças, adolescentes, jovens, com as pessoas que querem privar de ver qualquer coisa. Então vamos, liberdade de expressão, então vamos botar a menininha de 12 anos pelada lá e tá tudo certo? Vamos preservar a liberdade de expressão dela? Cacete, né, velho? Que é utópico essa ideia de liberdade de expressão. Sim. Né? Por que eu preciso de tanta liberdade assim? Para fazer o quê? Exatamente. Não se está buscando liberdade, está se buscando impunidade. É diferente? Perfeito. Porque a ideia de liberdade, apesar de ser um conceito da filosofia, né? Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir vão trabalhar essas questões, né? Merleau-Ponty de alguma maneira. Mas ela é também um conceito da ordem do jurídico. Né? Por quê? Se eu tenho muita liberdade, né, uma liberdade irrestrita, quer dizer que há um rebaixamento das leis. E por que eu preciso que as leis tenham um rebaixamento? Exatamente. Sei lá, vamos pensar assim nas cláusulas pétreas lá da Constituição, né? Por que eu preciso que aquelas cláusulas pétreas tenham um rebaixamento? Em vez de evoluir, a gente quer regredir, né? Mas por quê? Qual é o meu interesse nisso? É por interesse. A palavra-chave é essa, é interesse. Sabe? O que eu vejo, Felipe, quando nós éramos jovens, adolescentes, que a gente ainda queria ser jogador de futebol ou ator, a gente não tinha uma luz no fim do túnel. Nós precisávamos de muita competência e muita sorte para sermos ricos. O problema, se a gente for pegar agora, puxar aqui a salsicha da internet, a internet ela acabou vindo como um atalho para você se tornar um milionário. De certa forma, sim. E aí, sem os limites, sem o regramento, sem a fiscalização, o céu virou o limite. Nós temos vários casos. Eu pela minha profissão, eu uso muito a internet, né? Eu uso muito rede social também. E eu tenho vários exemplos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, de uma influencer. Eu detesto o nome influencer, cara. Sabe? Eu acho... Cara, Felca influencer. Sabe? Por quê? Porque ele está influenciando o Brasil todo. Pronto. Ele entrou para a minha prateleira de influencer. A tal da Virgínia, para mim, é influencer. A mulher que consegue dizer para a pessoa, compra esse perfume. A pessoa vai lá e compra porque a Virgínia mandou, influencer pra cacete. Mas hoje, a profissão influencer, ela não está ligada ao quanto você influencia, a quantas pessoas te seguem, mesmo que elas só estão te seguindo mesmo que tu não considere o que ela está falando, sabe? Mas daí, eu tenho uma influencer, entre aspas, aí, que ela começou na internet, eu acompanho ela desde o começo. Por quê? Porque o conteúdo dela no começo era interessante, que ela
ela tinha um filho, o tal do filho se chamava Camuflado, ela apelidou o filho de Camuflado, eles usavam um walkie-talkie, e aí o menino sempre com roupa rajada de exército, bonitinho, fofinho, e sempre com voz de comando, ela mandava ele fazer umas coisas e o menino fazia. Bombou na internet, conseguiu vários seguidores, tudo certo. A partir do momento que o Camuflado perdeu o interesse das pessoas, ela começou a galgar os degraus que as redes sociais acabam te forçando, que é a sexualização. Mulher bonita, se não aparecer pelo menos de biquíni, ela não é nada. Se não eu for falar dela, vou falar aqui o programa todo. Para encurtar a conversa, hoje ela faz conteúdo adulto. Ela, o marido e afins. Tá. Entende? Olha, de um simples vídeo com o filho, ela virou. Tem uma outra influencer, também trabalha com conteúdo adulto. Eu acho que ela tá vendo que ela já tá passando da idade. Ela já tá introduzindo a filha dela, cara, de 12 anos nos vídeos. Não tem dancinhas, tudo, mas não tá sexualizado ainda, mas já tá erotizando, sabe? Tem uma menina lá do Acre, que eu seguia desde o começo, ela começou dançando, fazendo passinhos de dança com música. E a internet foi obrigando ela a subir mais, se ela quisesse se manter. Hoje ela já está fazendo vídeos mais sensuais. Essa é a internet. O problema da internet é essa. O preço que ela cobra para você virar milionário. Mesmo sabendo, ela te oferece um atalho, ela diz, vou te cobrar o preço. Bom, mas se há uma cobrança da internet nesse sentido, há também um certo público. Mas sempre, claro, imagina. Não é? Então é preciso pensar o seguinte, não tem como contornarmos a ideia de que somos seres sexualizados, de que nos atraímos por corpos. Não tem como. Eu acho que negar isso é negar um princípio básico da existência humana, né? É negar o princípio básico da fantasia humana, que só da biologia também. A grande questão é entender de que certos corpos estão permitidos a certas entradas simbólicas e outros não. É entender de que cabe aos adultos, então, permitir com que certos corpos ingressem neste outro mundo simbólico ou não. O Freud vai chamar isso de castração. E geralmente quem faz a castração é o pai. Lembrando que para a psicanálise o pai, ele é uma função, né? Não é necessariamente o pai, então pode ser um tio, um avô, pode ser a própria mãe que às vezes exerce a função do pai, mas é sempre o adulto então que vai fazer a castração, que vai falar assim, olha, até daqui tu chegou, daqui pra lá tu não passa. Foi o maior questionamento do Felca, coincidentemente ou não, é justamente isso. Todas as personagens que ele trouxe no vídeo dele, tu chegou a assistir o vídeo? Todas aquelas personagens que o Felca trouxe no vídeo dele, todas elas tinham a autorização da mãe. Pois é. Até o incentivo da mãe para fazer. Entende? E existia essa coisa, né? Ainda existe, né? Dentro da nossa família, não sei se na tua, mas na minha, isso é muito crasso, na família dos meus amigos é muito crasso. A mãe alivia, o pai pune, a mãe alivia, o pai pune, a mãe alivia, o pai pune. E hoje em dia, a gente tá dando tanta responsabilidade para nossas esposas que a gente tá perdendo esse pulso. Isso. O Lacan vai falar sobre isso na década de 70. Ele vai falar o declínio do pai. Né? E o que vem com o declínio do pai? É isso. O bom combinado, né, o bom funcionamento, podemos dizer assim, seria justamente isso. A gente vai chamar de a lei e o afeto, né, que são duas coisas que vão nos mover o resto da vida, né? Então a mãe daria o colo, em linhas gerais, assim, e o pai seria aquele que ensinaria o que pode e o que não pode. Né? Agora, é preciso entender de que quando a gente fala em mãe e pai dentro do discurso psicanalítico, ele é a função. Então pode ser, por exemplo, duas mulheres que resolvem se casar, claro. E aí uma ocupa esse lugar pulso, um pouco né? mais do pulso, do paterno, e a outra ocupa um outro lugar, né? Mas veja... O policial bom e o policial ruim. Mais ou menos por aí. A questão é a seguinte, a família é uma instituição falida. Com certeza.
Já foi, a gente está insistindo nisso faz algum tempo, mas é uma instituição falida. A gente está negando o óbvio, né? É preciso repensar isso, é preciso repensar os termos do contrato. Né? Porque a maneira como tá, parece que não está funcionando. Exatamente. O caso da tal da Camilinha, que foi a grande estrela do vídeo do Felca, o pai era contra. Os pais, os avós paternos eram contra. Mas chegou uma hora que ele largou mão e a mãe assumiu toda a responsabilidade e todo o interesse da situação e acabou. Mas o pai não cumpriu o seu papel de pai. Quem manda no boteco sou eu. Perfeito. Entende? E tem uma questão aí, né, que é o empobrecimento das nossas fantasias sexuais. Sim. Né? Porque, bom, uma vez que somos então seres sexualizados, somos seres eróticos, e todo mundo é desde a criancinha até o mais velho, né, até o senhorzinho lá, a questão é que esses acessos assim, e em tenra idade as coisas pioram, fazem com que o sujeito cresça e tenha um ingresso dentro de uma vida sexual que é extremamente precário, que é extremamente pobre, porque ele não consegue fantasiar. A fantasia dele é pouca, é precária, é empobrecida, né? Então o que nós temos aí? Eu vou adiante, e é induzida. Naturalmente, né? O que nós temos aí então? Estudos vão mostrar que no século XXI, aqui, 10 últimos anos pra cá, as pessoas estão fazendo menos sexo. E não é porque casaram mais, porque tem essa tendência, né? Então a gente casa e a sexualidade vai rebaixando, né? As práticas sexuais vão rebaixando. Mas não é por isso, porque o número de divórcios também aumentou. Né? Então, bom, se por um lado estamos transando menos, por outro lado estamos consumindo mais conteúdo pornográfico. O que dá para tirar disso? Felipe, concordo em gênero, número e grau com você. Se você pensar que na década de 70, 80, o que nos excitava era o garganta profunda, que, nossa, a mulher introduz o pênis todo na boca e aquilo excitava a gente. Para hoje, é por isso que eu falo muito da perversão. Todos nós somos pervertidos, depende do grau. E hoje, as pessoas, os homens, vamos falar de homens aqui, os homens se excitam em procurar no site famoso lá, novinha, peito pequeno. Olha onde a gente chegou, sabe? Eu não vejo, não é que eu vejo uma limitação da fantasia. Eu vejo uma a gente não sabe mais o que nos excita. Isso, porque tem uma questão, né? Quando o sujeito ingressa no mundo simbólico de sua sexualidade e ele consegue entender um pouco mais sua fantasia, ele sabe também que dentro da sua fantasia há certos limites. Né? Mas há certos limites para o sujeito. Não quer dizer que há uma moralidade que fala isso pode, não pode, mas há para o sujeito. Né? Mas o asco ele tá demorando cada vez mais para chegar. Tá perdendo sua função. Perdendo sua função, né? Então o sujeito, eu gosto disso, daquilo, outro. Mas esse aqui para mim não dá. Não dá. O que está acontecendo? Por haver um empobrecimento da fantasia do sujeito, ele precisa achar componentes que vão, de certa forma, deixá-lo excitado. Né? Então, por vezes, estamos preferindo o quê? As relações virtuais. Então, eu vou lá, assisto um pornô, me alivio sozinho e tudo mais, né? Do que, então, o encontro com o outro. Isso. Que é o encontro com o outro, exige algumas questões aí, que uma delas é a possibilidade da falha. Né? Eu posso encontrar o outro e falhar miseravelmente. E o normal já não satisfaz. O que é o normal? Né? Exatamente. Então eu vou ampliando o sentido do asco, né? Do nojo, e cada vez mais eu vou experimentando coisas para tentar satisfazer uma fantasia que foi desde sempre empobrecida. Então, é um ponto a se pensar. Ok, temos aí uma questão com as crianças agora, que está vindo à tona com um debate público, mas essas crianças vão crescer. E aí daqui, sei lá, 10, 15 anos vão estar jovens adultos. Sim. Quais outros problemas essas crianças que não passaram por uma maturação sexual, que tiveram o seu corpo exposto em excesso, vão ter quando forem jovens adultos, idosos? Quais são esses problemas? Exatamente. Então não é necessariamente olhar para cá e falar assim, vamos resolver isso agora, vamos proibi-los de... Não,
Vamos pensar nisso como uma estratégia, né? Essa criança vai crescer e aí, o que vai... Na verdade, o Felipe, como hoje em dia tudo vira produto, esse deveria ser um produto a ser explorado pela tua área. Não digo psicologia, psicanalístico, deveria ser explorado. Porque, infelizmente, com toda essa informação que a gente tem à disposição, nós estamos desaprendendo a educar nossos filhos. A gente vai ter eu costumo dizer que o maior tesouro da internet hoje, para você ganhar dinheiro, é vender seu conhecimento. Sim. Se você tem conhecimento em alguma área, vai atrás, porque você consegue ganhar dinheiro na internet. Tem muitas pessoas ávidas por conhecimento. Mas esse nicho que está se abrindo, a gente não deveria estar falando sobre isso, a gente não deveria estar se preocupando com isso, mas é uma realidade. Nós temos que ter profissionais hoje que realmente ensinem as pessoas a cuidar dos seus filhos, sabe? Tirar esse costume feio que a gente está tendo de dividir responsabilidades, de jogar para a escola, jogar para o professor, jogar para a própria internet, sabe? E a internet, a gente está buscando desculpas, está buscando alternativas para dar um celular para o nosso filho, sabe? Daí você tem lá mecanismos para você privar ele só 2 horas por dia. Ok. Em vez de você tem como proibir, disponibilizar o YouTube, só botar o YouTube Kids. Tu já parou para ver o YouTube Kids, ô Felipe? Tem coisa bosta lá também. E aí você diz, vai ficar só 2 horas. Beleza, e o que ele tá vendo nessas 2 horas? Sim. O meu papel eu já fiz, limitei a 2 horas. Tu tá acompanhando o que ele tá vendo em 2 horas? Tu não tá acompanhando. Quando é que nós vamos botar na nossa cabeça que criança não pode ter celular? Criança não pode ter acesso à internet. Se é um mundo sem lei, então por que a gente vai introduzir nossos filhos lá, cara? A gente vai falar para os nossos filhos que eles não podem usar droga, mas todo dia passa na Cracolândia? É isso que a gente vai fazer? É isso que a gente está fazendo com a internet? Sim, é uma questão aí bastante delicada, né? Que há um discurso de que precisamos ser pais, precisamos ser mães, precisamos ter uma família, mas essa ideia está esvaziada. Porque hoje ser pai, ser mãe e ter uma família não significa ter responsabilidade sobre a criança. Exatamente. Então colocamos sobre o outro a responsabilidade. A escola precisa parar porque vai fazer lá uma formação para os professores. Onde já se viu? Então Quem vai cuidar do meu filho? Pois é, e aí? Não sei, isso, porque nem o sujeito está cuidando, né? Não sei. Diz, quem vai cuidar do meu filho? Quem sabe você, que é o pai e a mãe. Poderia ser, né? Então há uma série de questões a serem pensadas aí. Eu entendo também o lado dos pais, né? Porque por vezes tem que trabalhar e tudo mais. Sim. E aí o jogo torna-se um pouco mais complicado. Porque, veja, não há o amparo social para que a gente possa criar e educar nossas crianças. Porque, a escola então teve que parar lá para fazer a formação, e aí o pai se pergunta, quem é que vai cuidar do meu filho? Né? A resposta mais óbvia seria você, que é o pai, que é a mãe, né? Mas de meu emprego. Bom, o patrão não vai entender que o sujeito precisa daquela manhã de folga, aquele dia, porque Então é um jogo muito pernicioso, é um jogo muito complicado. E aí eu parto do seguinte sentido: a responsabilidade pela educação das nossas crianças é de todos nós. Já foi o tempo em que a responsável pela educação era o pai, era a mãe. Todo mundo é responsável, né? Os conceitos de parentalidade que estão surgindo faz algum tempo, assim, e no Brasil nós temos a Vera Iaconelli, uma grande psicanalista estudiosa do tema, né? Vai dizer que hoje todo mundo é responsável pela criação das futuras gerações. Né? Sim. Mas nós estamos fazendo isso. E essa questão de que tem que ter um CNPJ, um CPF. Há uns meses atrás a gente estava discutindo, debatendo a proibição do uso de celular nas escolas. Ok, legal. A gente não devia nem estar
A gente não devia nem estar discutindo isso. Isso deveria ser lei desde que o celular surgiu, pô. Sabe? A gente discute coisas assim, a gente espera a coisa se agravar para poder colocar isso em pauta. Sabe? Mas tem que ter uma vítima. Sim. A gente foi falar de Morro dos Cavalos quando o caminhão ali tombou e queimou um monte de carros, por sorte não queimou todo mundo. Aí vamos falar de Morro dos Cavalos? A gente só faz, um prédio desabou, pô, o prédio estava em estado crítico há 20 anos, o prédio desabou. Nossa, morreu um monte de gente. Tadinho. Vamos falar agora, vamos resolver a questão da fiscalização dos bombeiros. Aconteceu aqui em Brasil Norte, quando deu aquele fogo no Hotel Hash ali. Ali foi toda uma discussão. Sabe? A gente espera a cagada acontecer para depois limpar a bunda. E por que tu acha que isso acontece? Porque somos acomodados, o Felipe. A gente esconde, a gente usa o tapa-olho mesmo. A gente não quer ver as coisas. A gente não quer ver. A gente sabe que está acontecendo. Pá, mas deixa quieto, não mexe com isso não. Deixa acontecer. Mais tarde a gente vê. Não acontecendo comigo, tá tudo certo. Nós temos esse pensamento. Nós estamos naquele lugar do Platão, né? Olhando para o fundo da caverna, Sim, exato, aquela é a realidade. Isso foi perfeito. É isso aqui que está acontecendo e não há nada fora disso, né? Eu acho que cabe também um pouco assim de responsabilidade dos intelectuais. Sim. Sabe? Dos produtores de pensamento, de conhecimento. Porque o que acontece? Muitos dos intelectuais, a sua grande maioria, está escrevendo para os seus. Está escrevendo dentro da academia, dentro dos muros da academia, né? Só que esse debate precisa ir para fora. E está indo para fora por um outro setor, que é, por exemplo, o influencer. Né? Exato. O Felca até é um cara esperto, parece que ele lê e tudo mais, né? Não acompanho muitos influencers. Mas assim, não é um teórico, não é um cara especialista que trouxe um assunto importante à tona. Agora o debate tomou uma amplitude inimaginável, né? Mas ele não é um especialista. Sabe aonde o Felca me ganhou? Porque ele veio com as denúncias. Primeiro, ele me ganhou por o vídeo ser completamente amador, é cheio de picotagem, que para nós que trabalhamos com isso sabemos que aquilo ali o cara errou 500 vezes para fazer. Sim. E foi extremamente amador, mas ali ele não tinha me ganho ainda. A hora que ele levantou da cadeira, eu vou agora conversar com uma especialista. E sentou com a psicóloga, e ela deu um banho. O que ela defendeu foi maravilhoso, porque ela tirou do foco da Big Tech, que o Felca trouxe e trouxe para uma amplitude maior. Ali ele me ganhou. Eu concordo contigo, cara. A gente tem que estar atento e se atentar à palavra de quem estudou a porra. Sabe, a gente tá... Hoje em dia todo mundo é influencer, todo mundo sabe de tudo, é especialista. Deixamos isso pro futebol. No futebol a gente é especialista, mas nessas questões crassas não dá. Eu penso também que há uma certa meia-culpa, assim, uma responsabilidade dos intelectuais que não estão indo a público. Sim, mas o Felipe, o problema, nós estamos vivendo, nós precisamos de um dilúvio novamente. Nós estamos vivendo num mundo onde a hora que você recebe a informação, você não se atenta à informação. A primeira coisa que você pensa essa informação, ela está vindo para derrubar quem ou beneficiar quem. Ponto. Aí, nesse mundo de radicalismo que a gente vive, então pronto. Aí você recebe a informação. Daí você detecta que, essa informação vai prejudicar a minha turma. Pronto, eu já não vejo mais. Esquece. Essa informação vai me beneficiar a minha turma corrente. Não vou ver mais. Mas não era, cara. Era apenas informação, era título de conhecimento mesmo. Sim. E os intelectuais, eles estão, infelizmente, colocados na prateleira dos revolucionários, dos comunistas, dos... Intelectual hoje é o que é? Esquerdista. E aí tem um conceito dentro do jurídico que eu gosto bastante, que é o fruto da árvore podre. Né? Então, quando eu vou colher provas, se eu colho uma prova de modo ilegal, ele entra dentro desse conceito, que é o fruto da árvore podre. Né? E aí, então, aquela prova, por mais que seja muito boa, ela é descartada. É inadmissível. Né? Não pode ser trazida para a questão. Né? E, por vezes, a gente está usando esse mesmo princípio para aquilo que diz respeito à produção de conhecimento. O Felipe vai lá na rádio então, e fala sobre tal coisa.
mas ele é de esquerda. Então, assim, não, pra mim não dá, eu vou desconsiderar tudo isso aqui. Ou ele é de direita. Não, então não dá, é burro, né? Então é burro, né? Esse é um outro problema, né? O primeiro problema é de que a gente não está saindo da universidade, né? Os intelectuais não estão saindo da academia e estão escrevendo livros e artigos para os mesmos, para os seus, né? Quando alguém sai desse lugar e se coloca para o debate público, que é mais ou menos o movimento que eu faço, sempre há uma leitura a partir desse conceito do fruto da árvore podre. Ele é isso, ele é aquilo, ele não diz respeito às minhas crenças limitantes, aquilo que eu acredito. Bom, um debate precisa ser feito. Né? E o debate só é feito por vozes, por múltiplas vozes, que por vezes se contrapõem. Exato. Mas é isso, o contraditório tem que ter, cara, senão esquece. O que tu tá falando aqui, tem muita gente que pode estar discordando. E tá tudo certo, mano. Eu espero que discorde. Né? Mas me dê uma alternativa também. Entende? Não radicaliza, o Felipe não tá certo e ponto. Tá, mas o que tu acha que deve fazer? Não sei, mas ele tá errado. Não, vamos debater então, vamos chegar num consenso. Existe o consenso, hoje em dia a gente não busca mais consenso. Não, e o diferente me faz pensar diferente também. Né? Claro. Por que eu discordo dele? Né? Aí então eu vou criar as minhas próprias respostas para isso. Eu vou fazer a minha pesquisa e falar, não, eu discordo dele, porque esse ponto nada a ver, aquele outro não concordo, esse aqui não sei o que lá. Né? Mas é preciso trazer isso para o debate público. E sempre. Qual seria assim a minha resposta, meu ensaio de resposta para o que está acontecendo? Pequenos grupos de estudo. Eu acho que a gente precisa fazer esses pequenos grupos de debate, de estudo, e entender a coisa localmente, né? Ok, esse tema veio à luz. Então vamos formar grupos de trabalhos, pequenos grupos de trabalho, composto pela população, composto por um profissional da área psi, por um professor, não sei o que, tá? E discutir o que a gente pode fazer para resolver isso. O que está acontecendo aqui no nosso cercadinho, né? Que a gente pode olhar um pouco melhor para isso e falar assim, vamos tomar algumas atitudes para resolver. Essa é um ensaio de resposta para tentar entender melhor e dar assim, um sentido a isso que a gente está fazendo. Né? Grupos de trabalho. E outra coisa, Felipe, alguém sair por aí com um alfinete estourando as bolhas, né? Porque as pessoas hoje... A internet, as redes sociais, na minha opinião, é a nova droga, é a droga mais moderna que existe no mundo. Ela também atinge todos aqueles hormônios que outras drogas atingem. Ela se educa a trazer só o que você gosta. Isso foi fazendo bolhas. E aí nós temos bolhas de pedófilos, nós temos bolhas de pervertidos, nós temos infinitas bolhas, nós temos bolhas políticas, tem várias bolhas. Tanto é que pessoas, influencers maravilhosas, com seus 20 milhões, 10 milhões de seguidores, eu encontrei vários na internet essa semana. Quem é Felca? Nunca ouvi falar. Claro, ele não está na tua bolha. Exatamente. Tua bolha é completamente diferente. Eu já conheço o Felca desde o tempo que ele fazia só... imitava aqueles personagenzinhos dos jogos online. Acho que é esse o caminho, assim, levar esse debate para uma amplitude, né? Agora, como levar, né? Você monta grupos, Felipe, mas se o que for debatido ali não ecoar, o grupo também não funcionou. Mas é sempre uma aposta, né? Eu acho que é sempre uma aposta. Na vida é uma aposta. As grandes questões também são uma aposta. Entender que talvez as leis podem resolver num primeiro momento, né? Mas o debate precisa se ampliar para além da ordem jurídica. Mas tu, como especialista, tu concordas comigo que não é um antídoto, mas é pelo menos uma blindagem, e essa blindagem ela tem que começar dentro de casa? Naturalmente, claro que sim. Tem que começar de algum lugar. E o núcleo familiar é ainda o melhor núcleo de funcionamento. Eu acho que sim. Mas é preciso também, depois dessa primeira blindagem,
a gente tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui dentro. Né? Que tipo de fantasias me compõem, o que a minha mente gosta, o que não gosta. E aí entender essas estruturas e achar uma saída legal, saudável para isso, né? Mas o primeiro momento eu acho que é esse, é blindar, e isso começa dentro do próprio lar. É por isso que eu digo que a gente tá chegando num momento que a gente vai precisar de um reset, o Felipe, seja interno ou seja coletivo. Você, vamos fazer aqui vamos fazer um PowerPoint aqui. Vamos botar a sexualidade aqui, o problema da adultização no meio aqui. Como evitar? Então a gente puxa aqui para o seio familiar, os pais têm que estar mais ativos na educação dos seus filhos. E aí aqui em cima vamos puxar outro, que esses pais, eles estão trabalhando demais. Trabalhando muito, chegam em casa exauridos e querem mais entrar na sala do nada. E agora não é nem mais o pai, é o pai e a mãe que está acontecendo isso. Aí vamos puxar mais uma setinha aqui, que esses mesmos pais e mães, as pessoas hoje estão chamando esses pais e mães de vadios, porque está se debatendo uma escala 4x3, certo? Em vez da 6x1. Mas puxando mais uma setinha, a gente vai descobrir que o 4x3 não vai resolver, porque esses pais que vão ficar 3 dias de folga, eles não vão ficar de folga, eles vão arrumar um bico para poder botar mais dinheiro dentro de casa. Olha onde vai parar esse PowerPoint. Exatamente isso, né? O negócio é mais embaixo, né? Não é simplesmente falar assim, não dê celular para seus filhos e pronto. Não. O negócio é mais embaixo. E aí precisa, então, daqueles que vão entender da ordem da lei, daqueles que vão entender de estratégias para sair desse lugar, mas também daqueles que vão entender do inconsciente do sujeito. E é aí que entra uma equipe multidisciplinar, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Quais são as saídas que a gente pode encontrar juntos, é preciso ter essa palavra em negrito, para que as coisas se tornem um pouco melhor daqui a pouco, né? Porque assim como está, o futuro certamente é desastroso. Sim. E vou dizer que a gente está enxugando gelo, né, Felipe? A gente está falando disso hoje por conta do vídeo do Felca, que chegou a 200 milhões de visualizações. Agora, se juntar todas as redes sociais, uma coisa que todo mundo, que a maioria na internet está usando para ganhar dinheiro também, para tentar puxar o engajamento, seja cancelamento ou pessoas que aprovam, mas muita gente está usando o vídeo Felca para ganhar dinheiro. Né? Mas isso vai o quê? Até o final do ano? Depois não vai se falar mais. Eu acho que é arriscar muito no final do ano. Não, eu acho que não chega o final do ano. Não chega, não. E não vai se falar mais nada. E vai continuar, as Big Techs vão continuar, os seus algoritmos vão continuar identificando que eu me interesso por menininhas jovens e vão jogar um monte de menininhas jovens ali, e eu vou continuar me satisfazendo, os meus hormônios lá sendo liberados. Isso. E está tudo certo. Por isso que é uma questão de estrutura. Precisamos pensar um pouco mais profundamente. É aquela tese que eu defendo, né, Felipe, que as mudanças elas têm que serem feitas por gerações. Exatamente. Sim. Nós perdemos a nossa. Então vamos cuidar da próxima. A próxima geração, se a gente conseguir fazer com que ela se conscientize, ela vai ser melhor. A nossa está meio que perdida. Estamos enxugando gelo. Também acho isso. É isso, Felipe? Muito bom o papo, né? É bom conversar. Tava com saudade. A gente tinha que fazer isso de vez em quando. Eu vou começar a torcer já para os teus convidados te dar o bolo como essa semana. Daí eu apareço por aqui. Acho que a gente pode se organizar para isso, né? Não, nós temos, até tínhamos uma entrevista hoje, né, com o Rafael Bittencourt, mas daí, como o tema era da ordem do dia, como você gosta de dizer, a gente resolveu fazer aqui um bate-papo, e acho que foi legal. Acho que se esse bate-papo a gente não monetiza, não, tá? Então a gente realmente quer só ajudar, a gente não tá pensando em dinheiro. Então, se esse papo conscientizou os nossos ouvintes, os nossos internautas, fizemos o nosso papel. Muito bem. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a nós, vamos junto e vamos nessa luta aí, sempre que tiver alguma coisa, acho que é bom, é como eu falei, né, Felipe, nós não somos os donos da verdade, mas a gente lê pra caralho. E a gente provoca, né? A gente provoca, a gente consegue tecer opiniões, a gente não quer influenciar você, mas quer fazer você pensar na cama. Muito bem, isso aí. Ou no almoço de família. Ou no almoço de família, que é sempre importante, que é uma coisa que a gente não está fazendo.
A partir do momento que você vai num almoço de família, se a pessoa traz o contraditório e ela recebe o primeiro berro, ela já se cala. Isso. Vamos beber então, vamos comer e tá tudo certo. Não se discute mais. Muito bem. Valeu, Cris. Tchau, tchau. Abraço.